Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier. Olá, eu sou Natalina Nini e a partir de agora você está no Saúde e Atitude, um programa da Fundação São Francisco Xavier que pretende levar a você informação que contribua para o seu bem-estar. Hoje está comigo Débora Cristina Souza Ornelas, ela que é coordenadora do cuidado das unidades Use Família na Baixada Santista. Débora, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Nathalie, eu que agradeço a oportunidade. Débora, o Use Família, quando eu estudei sobre o programa, eu fiquei verdadeiramente encantada com ele. Porque ele é diferente de tudo aquilo que hoje a gente vê como prática na medicina. É quase o ideal daquilo que a gente busca. Quais são as premissas do Use Família? Na verdade, ele é apaixonante, né, o Use Família. Ele tem como objetivo, premissa mesmo, a gente dar o acesso integral a esse paciente no cuidado, né, fazer com que ele vá com a gente, né, e tenha todo o atendimento necessário para ele. Quando a gente fala de atendimento integral, não significa aquele atendimento apenas quando ele está com um problema. Pelo contrário, a gente quer fazer a gestão da saúde dele, né? A gente não quer só tratar de uma doença ou de uma condição específica. A gente quer dar subsídios para esse beneficiário, esse paciente nosso, poder estar fazendo a gestão da saúde dele de uma forma integral, melhorando a qualidade de vida dele. A gente pode dizer que é uma responsabilidade, assim, entre aspas, dividida. Exatamente, é uma corresponsabilidade, né? Tanto da equipe do Use Família, quanto do paciente, né? Do nosso cliente, digamos assim. E é bacana quando você fala do cliente, paciente, porque hoje, quando a gente vê e fala muito de plano de saúde, a gente percebe que até existem programas. No primeiro momento é algo novo, né? Sim. Ninguém conhece. Nossa, estão atrás de mim para quê, Exatamente. Né? Não, a gente está indo atrás dele para a gente poder mostrar para ele que ele é o responsável pela saúde dele. E hoje em dia é muito comum a gente só cuidar da doença. Exato. Eu até brinco, a gente não tem mais plano de saúde, a gente tem plano de doença. Exatamente. E a gente quer fazer o diferente, né? Queremos ser diferente mesmo na questão de mostrar para ele que ele é responsável por estar melhorando a qualidade de vida dele com atitudes saudáveis. Até porque, como diz bem o ditado, prevenir é muito melhor e muito mais barato, sob todos os aspectos, do que remediar, né? Com certeza, com certeza. O que o Use Família, já que a gente passou para os telespectadores tudo, as premissas do programa, agora vamos parar para pensar no que ele representa não só para o paciente, mas também para a família desse paciente. Como o próprio nome diz, Use Família. Então a gente aborda não só aquela pessoa que a gente conseguiu atingir, sim a família dele ter o grupo familiar. E a gente se torna mais um membro da família dele, né? Muitas das vezes o cliente vai até a gente sem uma demanda específica, mesmo só para, oi, tudo bem, como é que tá? Vim aqui conversar. E a gente atende, porque é um momento da gente abordar alguma coisa, né? A parte, principalmente de enfermagem, que trabalha muito com a parte educativa, é um momento, se é um hipertenso, um diabético, ele tá aberto para a gente conversar, sim, mudar o estilo de vida dele, né? Então a gente aproveita esse momento. Como que vocês fazem para entrar na casa do paciente? Porque criar este vínculo, embora seja extremamente importante quando a gente fala de saúde, não é assim tão fácil. A gente sabe que existem alguns caminhos que precisam ser percorridos. Como é que vocês fazem? Qual é a ferramenta que vocês utilizam para a criação desse vínculo? É algo difícil mesmo. Eu brinco que é um trabalho de formiguinha, que muitos são muito receptivos. Então a gente consegue no primeiro momento já adentrar a casa, já fazer parte da família, digamos assim. Outros não, são mais receosos. O nosso primeiro contato, se ele não procura a nossa equipe, é via telefone, né? A gente entra em contato, oferece o nosso produto, né? Sim. Use Família, o nosso programa, e
e pede para ele vir conhecer. Muitos dizem que não querem conhecer, que não tem interesse nesse primeiro momento. Então a gente faz de ir até a casa. Vocês vão até Sim, ele, é uma busca ativa. Uma busca ativa. Ou vai a equipe de enfermagem, ou vai assistente social, até mesmo um médico, dependendo do caso. É um cliente nosso que já está acamado, tem dificuldade. Então a gente marca uma visita domiciliar do nosso médico já para iniciar esse vínculo, né? Então ele vai, conhece o paciente cliente, vê como é que ele tá e começa a fazer a abordagem em cima disso. E conhecer este universo, conhecer esta família, esse ciclo familiar é extremamente importante quando a gente fala ou de prática preventiva ou de prática curativa. É totalmente importante, né? Porque muitas das vezes o próprio cliente, ele não vai te falar o que está acontecendo com ele, né? E aí a gente vai conhecer pelos membros da família, né? Eles omitem. É muito comum, até nós mesmos, Sim. às vezes omitimos algumas coisas e quem fala é as pessoas que estão mais próximas. E é principalmente assim, a gente melhora essa questão de criar o vínculo e de conhecer a família como um todo, né? A gente pode dizer que o Use Família, ele é para antes, durante e depois? Ele é para a vida toda. O nosso objetivo é desde o nascimento, ou melhor, dentro da barriga da mãe, então na gestação, com cuidados paliativos também, se for necessário. Todas essas características fizeram com que o programa, o projeto, ele fosse reconhecido como prática inovadora pela Agência Nacional de Saúde. Como é que foi esse processo de reconhecimento? Foi maravilhoso, né? Foi algo que, por mais que a gente acreditasse, mas ainda tinha aquela expectativa, né? Então foi algo muito interessante para nós e principalmente a gente que atua com isso, né? De falar, estamos fazendo a diferença no cenário da saúde nacional, né? E na Baixada Santista a prática é pioneira, né? Pioneira. Existem outros parecidos, mas não com os nossos objetivos, as nossas premissas. É diferente, né? Então, porque a gente quer cuidar do paciente como um todo. Dificilmente o nosso médico encaminha ele para uma especialidade. A gente temos médicos generalistas trabalhando com a gente. Então, ele só vai encaminhar para uma especialidade se houver a necessidade mesmo, ele não conseguir fazer a gestão daquele caso. Mas se ele conseguir, ele já fica ali com a gente. Débora, nós falamos aqui, ao longo do nosso bate-papo, que é uma gestão e a busca é por uma gestão corresponsável. Como que é convencer este paciente de que ele é corresponsável pela sua saúde, uma vez que, na maioria das vezes, quando se busca um atendimento médico, ele quer somente resolver o problema. É algo muito difícil, né? Que a gente tem que fazer com que o cliente, né, entenda da responsabilidade dele, não só colocar em cima da equipe multi, né, que eu digo. E aí a gente trabalha a questão mesmo de falar para ele que se ele não ajudar, a gente não vai conseguir resolver. Ele que fica com ele, digamos assim, às 24 horas por dia. A gente tá só naqueles minutos ali, né, naquela hora ali com ele. Então, a gente passa com que ele seja também responsável pela saúde dele, mostrando que se ele não fizer as atitudes saudáveis, mudar o estilo de vida dele, não vai ser resolutivo o nosso papel ali. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre esse programa tão bacana da Fundação São Francisco Xavier. Não saia daí, a gente volta já.
Campinas e Fundação São Francisco Xavier. Relações que se completam. E estamos de volta e você está no Saúde e Atitude, um programa da Fundação São Francisco Xavier. Hoje está comigo Débora Cristina Souza Ornelas. Ela é coordenadora do cuidado das unidades Uzi Família na Baixada Santista. Débora, no bloco anterior, você falou um pouquinho dessa equipe multidisciplinar que faz parte do Uzi Família. Qual é a importância da multidisciplinaridade quando a gente fala de atenção primária da saúde? Porque a gente quer tirar aquele modelo que é centrado no médico, que só o médico que sabe, só ele que faz o cuidado do paciente. E não é dessa forma que a gente trabalha, né? Que nem eu já falei, cada membro da equipe tem sua importância. E eles fazem com que isso ande, né? A gestão da saúde seja completa do paciente, né? O médico vai lá, ele vai fazer, ele tem sua função? Claro. Muito importante, com certeza, como os outros também têm. Exatamente. Porque é muito engraçado, a gente entra em contato, às vezes, fazendo uma buscativa de paciente que não foi em consulta, porque acontece, e era uma consulta com a nossa equipe de enfermagem, com o enfermeiro. Mas para que eu vou fazer uma consulta com o enfermeiro? É cultural isso, a gente sabe, muitas das pessoas não sabem. E o papel é mudar essa cultura, inclusive, Exatamente. né? E não sabe o que o enfermeiro faz. Exato. E aí a gente vai, explica, e aí eles vão muito assim, com medo, receio, eu tô indo lá fazer o quê? É perda até de tempo, às vezes a gente escuta isso. E quando passa em consulta com o nosso enfermeiro da equipe, eles saem agradecidos. Nunca imaginei que eu podia fazer isso dessa forma, ele me tirou várias dúvidas. Então essa questão de ser uma equipe multidisciplinar, né? E é o que permite, inclusive, você tratar a prevenção. Exatamente. Muito mais do que o curativo. Exatamente, e é o que a gente quer, né? Prevenir. Prevenir, exatamente. Débora, conta um pouquinho da história do Uzi Família aqui na Baixada Santista. É verdade que ele começou de uma forma e depois, por conta da demanda, acabou tendo que ser adaptado, ampliado? Exatamente, ele começou em 2015, no qual a gente só tinha atendimento para o idoso. Então era acima de 60 anos e para o seu grupo familiar. Então eu tinha 60 anos, mas o meu grupo familiar do plano, ele podia também fazer atendimento. Só que a gente foi vendo que era um negócio que estava dando muito certo, o pessoal estava bastante satisfeito e a gente, por que não ampliar para os demais? Então hoje ele atende uma demanda maior, não somente idosos, algumas unidades, pelo menos uma unidade aqui em Santos, o maior grupo que a gente tem é de idoso, porque foi a primeira, tá? Mas as demais a gente tem mais adulto saudável, crianças e tal. Falando em unidades, quantas unidades existem de atendimento do Uzi Família aqui na Baixada Santista? São consultórios e quais serviços são oferecidos? Você falou de uma característica muito bacana de não ter mesa nesse consultório. Isso. Nós temos hoje 3 unidades do Uzi Família na Baixada Santista, sendo 2 em Santos e 1 em Cubatão. A gente tem atendimento dos médicos generalistas, da equipe multi, como eu falei. Além disso, a gente tem pediatra e ginecologista. Em uma das unidades aqui da Baixada Santista, a gente ainda tem um consultório oftalmológico para fazer o atendimento dos nossos beneficiários, porque a gente sabe que idoso acima de 60 anos, pelo menos uma vez ao ano, ele tem que passar no oftalmo, né? Então a gente já tem esse equipamento, esse consultório montado dentro de uma unidade para vincular ainda mais, né? Então ele vai lá e ele pode marcar o dia a dia no generalista, da Nutri, do enfermeiro e no oftalmo, tudo no mesmo dia. Não ter que ir voltar várias vezes. E a gente sabe que idoso também tem toda a dificuldade de mobilidade, sem dúvida nenhuma. Quantos pacientes hoje são atendidos pelo Uzi Família? Hoje a gente está em torno de 5.600 vidas na Baixada Santista. Começou esse crescimento, ele foi gradativo? Ou vocês perceberam nos últimos anos? Como é que foi esse crescimento? Ele foi gradativo, mas nesse ano a gente teve um aumento até significativo. Por ter até incorporado um tipo de plano que a porta de entrada é a atenção primária. Para a gente tá vendo esse diferencial, então as pessoas
estão vindo buscar esse tipo de plano. Qual que é o papel do médico da família? Eu não diria do médico da família, falaria da equipe multi. Porque a gente não trabalha separadamente, então todos têm seu papel importante. A gente faz até reunião semanal de equipe para a gente trabalhar alguns casos específicos que a gente vê que tem que ter um atendimento diferenciado. Então acho que todo mundo tem sua importância. Você tocou num ponto extremamente importante, a qualificação dessa equipe multidisciplinar. Como você bem acabou de dizer, vocês fazem reuniões onde casos pontuais são estudados e são apresentados. Como que é capacitada, como é qualificada essa equipe? A gente tem capacitação, né, anualmente. Agora mesmo estamos passando desde o início do ano numa capacitação sobre saúde do idoso. Está sendo bastante interessante. A gente participa de eventos científicos, congressos, isso tudo contribui para o nosso crescimento, né? Porque além de tudo, a gente tem que sensibilizar os nossos funcionários, né? A nossa equipe. Porque se eles não estiverem acreditando no que está fazendo, a coisa não funciona, não flui do jeito que deveria fluir. E precisa gostar de gente, né, Débora? Muito, muito. Eu digo que, acima de tudo, eu gosto de gente. Eu sou enfermeira por formação. E esse contato que eu tenho com as pessoas fazem meu dia ser diferente, sabe? Muitas das vezes eu vou trabalhar tristezinha, que é normal. Chateada, né? Chateada. Ou aquele dia que você não dormiu bem, e aí chego lá e eu me renovo. Por causa que você fala assim, nossa, eu pude mudar, nem que seja um pouquinho, a vida de alguém. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Sim. Em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada, é contribuir para a mudança positiva na vida do ser humano. Sim, com certeza. Quando a gente fala de cuidados preventivos, de uma gestão de saúde com corresponsabilidade, a gente presume que é mais fácil prevenir ou evitar internações. Vocês percebem isso no Use Família, do ponto de vista da redução de internações? Porque a internação é o momento mais crítico da doença, né? Quando o paciente chega com uma necessidade extrema de atendimento. É isso que a gente tenta evitar. É algo que a gente está construindo com os nossos beneficiários, mas assim, a gente sabe que é um caminho muito longo que a gente tem pela frente. Porque muitas das vezes é mais fácil a gente ir direto num pronto atendimento, né? E talvez não ser resolutivo e depois voltar para nós. Então é isso que a gente fala. Não, venha com a gente, a porta está aberta, estamos aí para atender e a gente vai tentar solucionar o seu caso. Está acontecendo a diminuição de internação? Sim, mas é um caminho que a gente tem muito à frente aí para seguir. Aliás, é uma mudança de cultura, né? Como nós já dissemos. De paradigma, né? De paradigma, exatamente. De paradigma. O brasileiro ainda é muito acostumado a tratar a doença, né? Sim. Infelizmente. Sim, com certeza. E esse engajamento que a gente dá para os nossos beneficiários em cima de conhecimento e apoio que está fazendo essa mudança. Certamente você, como coordenadora do cuidado das unidades Use Família na Baixada Santista, já viveu, já presenciou e tem consigo muitos casos que deve guardar no coração. Como é que acontece esse feedback? Como é que esses pacientes, esses clientes voltam para as unidades e respondem, dão uma resposta positiva do que receberam na ponta? Como é que se diz? A gente fica monitorando eles, né? A gente tem uma busca ativa na qual a gente faz um plano de cuidados, de tempos em tempos eles têm que estar passando com a gente, né? A gente monitora mesmo. E tem casos, assim, super de sucesso que eu falo. A gente teve paciente que, por exemplo, passou aí em vários médicos com um nódulo no seio, todos falaram, não é nada demais. Aí foi numa unidade nossa, na qual a médica achou estranho, pediu um exame complementar e verificou que era realmente um câncer de mama, no qual ela foi encaminhada para o serviço especializado, fez todo o tratamento. Hoje, graças a Deus, só está em acompanhamento, mas Sim. teoricamente já está tudo resolvido. Então a gente tem muito disso. Ou se não, aquele paciente que era totalmente dependente de tal medicamento, não conseguia fazer o desmame do medicamento, a gente consegue. Então a gente tem esse retorno positivo, né? É muito interessante. E é o que vocês buscam, né? Com certeza. É o reconhecimento de todo o trabalho. Com certeza. Quais que são os desafios do Use Família, na sua opinião, para ele
alavancar ainda mais? Ai, são várias, né? Mas principalmente a gente fazer com que a pessoa entenda que ela é corresponsável da saúde dela. Porque no primeiro momento, quando ela chega lá, ela quer que seja resolutivo. Quer que resolva tal problema. Tô com dor, eu quero acabou. um médico, eu quero um remédio, pronto, e acabou. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer tratá-la durante a vida toda, né? E se for necessário, no final da vida, a gente dá um conforto necessário, sem ter que ir para um hospital, da gente fazer esse tratamento dentro do domicílio, a gente faz. Até porque quem se cuida vive muito mais, né? Com certeza. E vive com saúde. É isso que a gente quer, qualidade de vida. Débora, eu queria muitíssimo te agradecer a participação aqui no Saúde e Atitude, deixar aqui o espaço sempre aberto para a gente estar falando de saúde, de mudança de hábito, de qualidade de vida, para que a gente possa conseguir convencer o maior número possível de pessoas de que se cuidando é possível viver bem e viver muito melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, por esse espaço para poder falar um pouco da minha paixão, que é Use Família. E parabéns por essa paixão, porque quando a gente fala com paixão daquilo que a gente faz, a gente passa mais do que verdade. A gente mostra que, de fato, funciona e dá resultado. Obrigada. O Saúde e Atitude fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá! Tchau! Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier.